Bom, hoje, Dr. Mário Shingaki está com a gente, ele é advogado. Vamos falar sobre as dúvidas do imposto de renda, né? Seja bem-vindo, como vai? Tudo bem, Kátia? Tudo bem. E são tantas as mudanças que acontecem, né? É verdade. E obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E vamos ver se a gente consegue tirar um pouco das dúvidas, que esse assunto é bastante complexo, vamos dizer assim, né? É bastante complexo, mas quando você tem um ótimo profissional é fácil da gente entender. Doutor Mário vai tirar as nossas dúvidas, mas a gente já fez também um resuminho importante para você prestar atenção nessa matéria. Vamos assistir, doutor Mário? Vamos. Olha lá. Olha, eu não sei vocês, mas quando o assunto é imposto de renda, já surgem várias dúvidas na minha cabeça. É um assunto complicado, mas muito importante e sério. E a Mônica tá com um problemão desses, né, Mônica? Me conta, o que aconteceu? Então, desde 2015 até a data, enfim, né, de hoje, eu tô com um leão, vamos dizer assim, para receber e não recebo. 2015 eu passei o prazo de fazer, né, a declaração, aí fui multada, paguei a DARF, a guia recolhida que eu tive. Eles dizem que o valor apresentado pela empresa não condiz com o papel que a empresa dispõe do que é o extrato, né, anual. E aí, desde não tá batendo os números, é isso? Não bate, dá diferença de centavos. Diz que a empresa digitou alguns centavos diferente do seu papel. E assim foi até hoje, está na minha situação, vamos dizer, agarrada, que não libera o meu leão. Você já tentou conversar com a empresa? Já, eles alegam que está correto, que eles digitaram o valor correto, que é alguma incompatibilidade de sistemas, enfim, que o contador... Só que aí eu fui descobrir pelos detalhes que a empresa está com dívida ativa perante a Receita Federal. Quando eu tive na Receita, eles falaram assim, a Receita Federal ela não vai atrás de ninguém, a pessoa que tem que vir atrás dela. E aí a gente tem até o prazo de 2 anos para pagar, de 2 a 4 anos. Foi essa informação que eu tive no funcionário na época, não sei se está correta, né? Então, tipo assim, eu falei, nossa, eu esperar 4 anos na minha casa, uma correspondência, ó, você caiu na malha fina. É uma dor de cabeça um pouco. Nossa, né? Cansado demais, até porque, querendo ou não, você é um dinheiro que é teu, o leão. E você não tem aquele dinheiro. Bom, então nada melhor do que um contador pra gente ajudar a Mônica nesse caso, né, Nivaldo? E aí, no caso da Mônica, o que fazer? Que ela tá tendo problema com a própria empresa, né? Bárbara, é o seguinte, o funcionário, ele é retido o imposto de renda na fonte, o patrão tem que entregar para ela até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte uma declaração, um informe de rendimentos. Com o informe de rendimentos, ele entrega para o funcionário. Para a Receita Federal, ele tem que entregar uma obrigação acessória chamada Declaração de Imposto de Renda na Fonte, DIF, onde ele informa quanto ele pagou e quanto ele reteve de imposto de renda na fonte. Talvez no caso da Mônica não aconteceu isso. No caso da Mônica, ele deve ter entregue o informe de rendimento e não entregou a declaração de imposto de renda na fonte, não entregou a DIF. Ela pode procurar obter um certificado digital, pessoa física, e ela vai no site do ECAC, da Receita Federal, e ela procura saber o que a empresa informou que pagou para ela e quanto reteve de imposto de renda na fonte, para conferir com o informe de rendimento o que ela declarou para a Receita Federal. E aí só depois de tudo isso ela vai conseguir ter a restituição? Sim. Só depois dela passar por todo esse processo? Exatamente. E se ela não conseguir essas informações, eu recomendo que ela recorra ao judiciário. E acontece? É uma situação comum? Esse caso da Mônica acontece com bastante gente hoje? Sim, muitas empresas, eles, quando chega uma situação financeira complicada, eles começam a parar de recolher os impostos, né? Começam com os impostos sobre faturamento, aí são as obrigações trabalhistas e entra aí os impostos retidos na fonte, que é a apropriação indébita, né? E eles não recolhem mesmo, as empresas não recolhem o imposto de INSS sobre folha de pagamento, a Previdência Social, retido sobre folha, o imposto de renda retido na fonte. Isso é crime, né? Crime de apropriação indébita. E no caso das pessoas que são isentas para declarar o imposto de renda, né? Tem até um teto de valor, até R$ 1.900. Você acha que tem que ter uma atualização nessa tabela de isentos? Como que é? Eu entendo que todo cidadão seria obrigado a declarar o imposto de renda, né? Isso, você vai fazer um crediário, você vai fazer uma
um cadastro, o pessoal pede a declaração de imposto de renda. Agora, quem ganha até R$28 mil de rendimentos tributáveis por ano não é obrigado a declarar imposto de renda. Tributáveis, trabalho assalariado, honorários, rendimentos isentos de aplicações financeiras, isentos de não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, até R$40 mil também não é obrigado a declarar. Então, muito simples a declaração de imposto de renda. Você entra no site da Receita, baixa o programa, você pode fazer até no teu smartphone, né? Na internet. Mas você acha que falta uma atualização nessa tabela aí? Você acha que quem ainda ganha menos tá dando problema? O governo não atualiza há muitos anos a tabela de imposto de renda. Então a gente fez os cálculos aí matematicamente, ela está defasada, chega a cerca de 70%, 80%. Então o que acontece? Pessoas que nunca pagaram imposto de renda na fonte, elas estão pagando, começando a pagar, porque o salário aumenta e a tabela fica congelada, então o índice, aquele valor mínimo sem retenção, ele é atingido e eles começam a pagar. Até pouco tempo, meus funcionários estão reclamando, eu nunca paguei imposto, agora estou pagando imposto de renda na fonte. Então está atingindo a grande maioria dos trabalhadores assalariados desse país. E para aquelas pessoas que esquecem, passou do prazo, o que fazer? Quando já passou, tem como voltar atrás? E aí? Não tem problema algum, ela vai pagar uma multa, que é R$167, né, sobre sobre o imposto entregue fora do prazo, só que existe uma multa que é 1% ao mês sobre o imposto devido. Essa multa, depende do imposto a pagar que ela tem, pode ser uma multa pesada. Em cima do imposto devido. Imposto devido, né? Nossa, então aí fica pesado. E a gente que não é da área, né? A gente imagina imposto de renda, já pensa que tem que fazer muitas contas, é muito difícil. Tem regras aí, tem dicas para facilitar quem não entende nada? Tem. A declaração ela foi feita para a pessoa física fazer, né? Sem a necessidade de procurar terceiros. Mas se tiver alguma situação mais complicada, como uma herança, uma mudança muito grande no patrimônio, investimentos, ele procura um profissional, né? Um profissional da contabilidade que ele vai ter mais certeza e mais segurança sobre aquilo que ele vai fazer, porque o profissional também tem a corresponsabilidade. E nessa descoberta, né, de tentar saber mexer e tal, tem muitos erros que a gente comete. Quais são os mais frequentes? Sim, o que acontece muito, as pessoas colocam os dependentes como despesas dedutíveis e esquecem que os dependentes às vezes recebem uma bolsa, uma pequena remuneração e não coloca o rendimento do dependente. E aí acaba indo para a malha, porque ele tem que, se colocar o dependente e o dependente tiver remuneração, ele tem que colocar a remuneração do dependente também, senão tem que declarar o dependente à parte. E os aposentados, tem alguma coisa difere para eles? Bárbara, sabe o que tem acontecido nos últimos anos? A Previdência não tem mandado os informes de rendimento dos aposentados. Então a gente tem que pegar o número do benefício, entrar lá no site da Previdência e pegar o informe de rendimentos. Os aposentados até 65 anos, eles têm que oferecer a tributação, aquele rendimento que eles recebem tributado. Acima de 65 anos, eles têm um limite de isenção. Até R$25 mil, se não me falha a memória, eles já são isentos. O que eles recebem acima disso, eles são obrigados a oferecer a tributação. Nivaldo, muito obrigada pelos esclarecimentos. E quem ainda não declarou, é só entrar no site da Receita Federal até o dia 28 de abril. E agora a gente vai para o estúdio para tentar tirar outras dúvidas, né? Com você, Kátia. Obrigada, Bárbara Fava, uma excelente profissional, né? Uma pessoa boníssima também, isso que é ótimo. E aqui do estúdio a gente vai conversar com o Dr. Mário Shingaki, que é advogado, e teve muitas alterações. E a gente assistindo o VT, não falou nem imposto de renda, você comentava comigo, as pessoas têm muito medo da malha fina, mas não vai se preocupar desse jeito, né? Não precisa. Na verdade, a malha fina é um procedimento que a Receita Federal faz, e ele cruza as informações da declaração do imposto de renda com uma série de outras informações que ela recebe, por exemplo, dos bancos, dos próprios médicos. E então pode ter umas divergências de valores e que nem sempre é culpa ou responsabilidade do contribuinte. Então,
quem cai na malha fina não precisa perder o sono, né? É o caso de você ir lá e resolver, e muitas vezes você tem que resolver até na empresa que deu o informe de rendimento, como foi o caso da colega que foi entrevistada, né? Então é um procedimento normal, você tem que evidentemente tomar um cuidado para fazer a declaração de uma forma correta, que é o certo, né, evidentemente, e se cair na malha fina, depois resolver. Pode nem ter sido você, e sim a outra pessoa que pode ter errado, assim, não de má fé, mas verdade. com centavinhos que não bate, vai ser chamado, não tem jeito, né? Pode ser chamado. Olha, vamos ver aqui algumas dúvidas que surgiram. Lembrar, gente, para você não deixar para a última hora a entrega do seu imposto de renda. Chega a última semana, acaba congestionando, e aí cai o sistema, é aquele alvoroço geral, né, doutor? A propósito, a gente tem uma estatística recente da Receita Federal, que é esperado 28,3 milhões de declarações para esse ano, e até semana passada, a menos de um mês da entrega da declaração, só tinham sido entregues 7 milhões mais ou menos, né? Ou seja, tem mais de 20 milhões para congestionar as próximas 3 semanas, tá? É melhor vocês se anteciparem para não ter problema, né? Quanto antes entregar, melhor. Olha, Carmen diz o seguinte: minha mãe faleceu ano passado, eu preciso fazer a declaração dos rendimentos dela? Bom, para responder isso eu tenho que explicar algumas coisas, né? Quando a pessoa tem o falecimento, né, pode ou não ter bens para fazer um inventário, né? Então a gente chama de espólio, é uma palavra técnica, né? Mas o espólio é o conjunto dos bens que a pessoa tem, por exemplo, um veículo, uma conta corrente e uma obrigação. Então quando a pessoa falece, abre-se um inventário, né? Provavelmente quando tem essa questão do inventário, você vai ser obrigado a entregar uma declaração, né? Além disso que eu expliquei, só para deixar claro a pergunta dela, porque a pergunta dela depende da situação da mãe dela, né? Então, por exemplo, se a mãe dela já era obrigada a entregar a declaração, tá? Então significa que ela vai ter que continuar fazendo a declaração da mãe dela enquanto o inventário não se encerrar. Quer dizer, se tá? levar 10 anos... Que pode acontecer, tá? 10 anos ela vai ter que fazer. Exatamente. Então, a declaração de espólio, ela começa na declaração inicial, que é referente ao ano que ela faleceu, que no caso foi ano passado, pela pergunta da colega, da Carmen, né? E depois você tem, enquanto tiver o inventário, declarações intermediárias, como se ela estivesse entregando, e é uma declaração normal. Tá? Você tem que colocar os rendimentos que a mãe dela tem no banco, por exemplo, se ela tiver uma conta, né? Os bens que ela tem, e até o encerramento do inventário. Quando se encerrar o inventário, você faz a declaração final, que é a declaração que você entrega, e aí você baixa o CPF dela e acabou a situação. Só para dar mais um detalhe, que a gente não sabe o caso, né? Pode ser que a mãe dela não era obrigada a entregar a declaração. Imagina que a filha colocava ela como dependente, tá? E ela nem era obrigada a entregar a declaração, tá? Pode ser que nesse caso, mesmo tendo algum tipo de rendimento, pode ser que ela não era obrigada a entregar a declaração. Porque para você ser obrigado a entregar a declaração, você tem que ter recebido ano passado, tá, um limite acima daquilo que você é obrigado a entregar a declaração. No ano passado, para você ser obrigado a entregar a declaração esse ano, você teve que ganhar R$ 28.559,70. Tá? Se ela recebeu menos que isso, ela não é obrigada a entregar a declaração. E aí ela não precisa fazer nada, só vai fazer a última declaração de espólio. Infelizmente, na última, ela tem que fazer. Tem que fazer. Tá. Vamos ver mais uma. Adriano, comprei um carro em 2016 via financiamento. Na declaração, devo informar algum valor no campo de dívidas e ônus reais? Na verdade funciona assim, Adriano. Quando você compra um bem que é financiado e provavelmente esse bem está dado em garantia, você não precisa lançar na ficha de dívida e ônus, tá? Você lança o total das parcelas que você pagou o ano passado e lança na ficha de bens e direitos, código do veículo automotor, e aí você vai descrever a compra de um veículo financiado e na coluna de 31 de dezembro você coloca o valor total das parcelas que você pagou, tá? Você não precisa preencher essa ficha de dívida e ônus. E só para estender, isso também é importante para quem compra imóvel financiado. Tá? Então, se você comprar um imóvel financiado, tipo o sistema do sistema financeiro da habitação, tá? Tem muita gente que lança em dívida e ônus o valor que ele está devendo para a Caixa Econômica, por exemplo. Tá? Não é para fazer isso. Você tem que lançar o veículo na ficha de bens e direitos, discriminar que ele está financiado e só lançar o total das parcelas pagas. Isso significa que a cada ano esse valor do bem, seja um
carro ou seja um imóvel, ele vai subindo o custo na declaração. E isso é importante porque o dia que você for vender esse imóvel, você vai pagar menos imposto de renda, provavelmente. Por isso tem que saber fazer tudo certinho, né? Vamos ver mais uma. Marisete, perdi o informe de rendimentos que minha empresa me entregou. Como não sofri alteração salarial, posso usar o mesmo do ano passado? Na verdade, não é recomendável usar o mesmo, tá? Por dois motivos que a gente começou a conversa com a Kátia, né? O informe de rendimento, ele é dado pela empresa e ele é um espelho do que vai ser entregue para a Receita Federal. Então, qualquer divergência que tiver ali, pode centavos, não bater, né? De centavos, né, que é o caso, pode não bater com o que ela vai declarar. E tem mais um motivo, né? Por mais que ela teve o mesmo salário, infelizmente, né, ela ganhou o mesmo salário sem reajuste, o ano passado nós tivemos uma mudança no reajuste da tabela progressiva e também no INSS, na contribuição previdenciária. Então é bem provável que o valor líquido que ela recebeu e o valor do imposto que foi retido vai ser diferente. Então qual é a sugestão ou a recomendação nesse caso? É muito simples, é só ela pedir a segunda via para a empresa, eles têm isso muito fácil, eles são obrigados a entregar, tá? Não tem nenhuma dificuldade e com base nesse informe de rendimento é que ela deveria fazer a declaração. Então Marisete, nada de pegar o informe de rendimentos do ano passado, você viu que pode dar problema depois. Pode dar problema. Se existe um informe de rendimentos daquele ano, é daquele ano que a gente tem que usar, exatamente. Né? Porque as leis se alteram, se não se altera a lei, o valor ali vai ser diferente. É verdade. De impostos e tudo mais. Sim. Quer dizer, chegou no final, pronto. Sim, pode para acontecer. na malha fina, né? Pode cair na malha fina. Bom, volto com o doutor Mário. Olha, voltando com o doutor Mário, vamos ver mais uma dúvida? A próxima, da Lenita. Já enviei minha declaração e pelo valor a ser pago, consegui parcelar em 6 vezes. Porém, reparei que na data de vencimento de uma das parcelas, estarei viajando e não conseguirei pagar. Caso atrase, o pagamento tem multa? Tem multa sim. Qualquer parcela que o contribuinte deixar de pagar no vencimento, vão incidir juros de mora e também uma multa diária, tá? Então é recomendável você não atrasar nenhuma das parcelas, tá? O que ela poderia fazer, tá? Ou ela antecipa, né, essa parcela, essa paga única parcela, antes, né? Paga antes, né? Ou ela deixa com alguém de confiança para pagar esse imposto, tá? Eu tenho certeza que se ela fizer isso e pagar até antes, né, alguns dias antes dela viajar, é muito mais vantajoso do que você incorrer nessa multa e juros, que vai ficar muito mais caro esse imposto para pagar. Gente, deixar para pagar depois com multa nunca é um bom negócio. Nunca é um bom negócio. Porque o dinheiro que você paga na multa podia ser usado para outra coisa, né? É verdade. Não é? Depois esquece. Vixe, Maria. Vamos ver mais uma. Antônia, tenho mais de 60 anos e atualmente quem faz a minha declaração é meu filho. Ele sempre me ajuda, mas gostaria de saber se pelo fato de ser idosa tenho preferência para receber a restituição. Na verdade tem, né? Pelo menos tem uma vantagem, né? Então pessoas com 60 anos ou mais têm prioridade para receber a restituição, tá? Tem também uma outra regra para pessoas que têm alguns tipos de doença, tá? E aí ela também pode ser considerada beneficiária. Logo quando você preenche uma declaração, logo na identificação, existe um campo que pela idade eles já sabem quantos anos você tem e se você é portador desse tipo de doença. Então tem uma prioridade para receber, tá? A restituição do imposto de renda. Tá? Vamos ver mais uma. Bernardo, minha esposa recebeu uma herança e como ela é minha dependente na declaração, fico na dúvida se temos que declarar. É obrigatório constar na declaração essa herança? É obrigatório, sim, tá? Mas tem as boas notícias, vamos considerar assim, né? Primeiro que a herança, ela é isenta de imposto de renda, né? Então ela deve declarar esse rendimento que a esposa recebeu como herança naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? E isso é muito importante porque isso dá origem para o casal depois justificar os seus bens, tá? Imagina que a pessoa recebeu um valor de herança, não declarou e começa a ter gastos naquele ano, tá? A Receita Federal ela cruza e vê o movimento da evolução patrimonial desse contribuinte. Então não vai justificar que ela gastou, teve aquisição de bens e ela não teve uma renda correspondente, né? Então é sim recomendável você declarar essa herança como rendimentos isentos, tá? E não tem nenhum problema quanto a isso. Mas dependendo do regime de comunhão que eles foram casados, se a herança não entrar nessa partilha, ele declara do mesmo jeito? Declara do mesmo jeito. Tá, para fins de herança ou de uma eventual separação, você usa outras regras. Para fins tributários, como ela é dependente
na declaração do marido, ela é obrigada a colocar todos os rendimentos, mesmo isentos, que ela, por exemplo, oferiu no ano passado. E isso é importante, gente, porque senão a gente pensa assim, mas não entra no patrimônio do casal, esse é só meu, então não declaro. E aí, depois lá na frente, esse dinheiro não tem uma legalidade para a justiça, né? Não tem uma origem. Não tem uma origem. Mais um motivo para você deixar isso tudo certinho. Então, se não tem uma legalidade, não tem uma origem, vai dar problema no futuro. É verdade. É como se fosse um dinheiro ilícito. É isso mesmo. Vamos ver mais uma? É da Maria Mendes. Tenho 73 anos, gostaria de saber se ainda tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. Recebi um valor da prefeitura que veio discriminado como valor precatório. Isso deve ser declarado? Bom, a primeira resposta, né, o fato da pessoa ter mais de 60 ou 73 anos, isso não desobriga ela a entregar a declaração, tá? Infelizmente, enquanto a pessoa tiver renda, ela é obrigada... Pode ter 120 anos? Pode ter 120 anos, se ela cai numa daqueles requisitos da lei, ela é obrigada a entregar a declaração, tá? E quanto à questão do valor da prefeitura, provavelmente ela deve ter recebido uma indenização da prefeitura, que é um precatório, tá? E isso normalmente, depende muito do caso, mas em regra geral, essa indenização ela não é tributada. Tá? Então ela deveria lançar esse item naquela mesma ficha da doação em herança, a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Para a gente encerrar, doutor Mário, teve alguma alteração importante para a gente lembrar? Esse ano, vocês vão perceber que a Receita Federal, ela procura aprimorar os programas e facilitar o acesso a todos os contribuintes. Deixar mais simples, né? A gente sabe que ainda é complexo, mas o objetivo, Kátia, você tem razão, é deixar mais simples. Mesmo porque tem muita gente que vai declarar pela primeira vez, né? Uma das mudanças interessantes que a Receita Federal trouxe é que você agora, para quem já declarou no passado, quando você vai preencher a declaração, ele já tem um banco de dados que ele já facilita o preenchimento. Então você já vai ter, por exemplo, um médico que você está acostumado a ser atendido, a hora que você colocar o nome dele, o CPF dele já está lá e ele facilita isso, tá? Por exemplo. Uma outra facilidade, quando você entrega a declaração, você tem que baixar um outro programa que é para transmitir a declaração. Olha que burocracia que a gente tem. Primeiro baixar o programa, tentar entender que não é fácil, tem muitas instruções. Depois que você conseguiu preencher, você tem que baixar outro programa para entregar. Pela primeira vez, a Receita Federal unificou, então você, no mesmo programa, você consegue transmitir a declaração. Uma terceira novidade que apareceu esse ano é a obrigatoriedade para quem tem filhos menores, mas acima de 12 anos, é obrigatório colocar o CPF. Então, se você tem um filho como dependente que tem 6, 7 anos, infelizmente, se você não colocar o CPF, você não consegue nem transmitir a declaração, tá? O que é uma desvantagem, porque o dependente abate a sua base de cálculo e você acaba pagando menos imposto. Então essa é uma forma que o fisco trouxe para forçar todo mundo, pelo menos no primeiro momento, acima de 12 anos, de ter CPF. No futuro eles querem aumentar um pouco mais isso. Tá? E uma dica também que eu vou dar para vocês é assim, quando você for preencher a declaração, uma novidade, eles pedem para você preencher logo na identificação o celular, né, o número do seu celular e um e-mail, tá? Isso não é obrigatório. Tem muita gente que tem receio de colocar esses dados. Mas para que eles querem isso? Eles querem isso, segundo a Secretaria da Receita Federal, eles alegam que isso vai ser no futuro um cadastro para o fisco ou a Receita Federal se comunicar com o contribuinte, tá? Mas isso ainda é um projeto, então não há necessidade de você fazer isso, tá? É dispensável você colocar. Mas você aconselha a gente a colocar ou não, como advogado? Olha, eu sempre parto do pressuposto assim, você deve fazer, como já temos tanta coisa para fazer na vida, né, o mínimo necessário. Então, se você não é obrigado a entregar a declaração, você não precisa entregar, evidentemente. Se você não é obrigado a colocar, não Se você não é obrigado a colocar, você não coloca. E uma coisa que é importante, quando você acabar de fazer a declaração, né, existe um item lá no final que é verificar pendências, tá? Muita gente esquece, mas é bom você sempre clicar, você pode fazer isso de uma maneira muito fácil, e ali você vai perceber as pendências que apareceram lá, para você tentar resolver. Né? Isso você resolve para não ter problema depois numa malha fina, tá? É basicamente isso. Agora, gente, faça com calma, não deixa para a última hora. Todo final de abril é a mesma coisa, as pessoas enlouquecidas, passam a noite em claro esperando o sistema voltar para enviar a sua declaração. Faz agora. É verdade. Pega o fim de semana, Pega o fim de semana. Não é prazeroso, mas é uma coisa, infelizmente, obrigatória. Olha, eu aprendi a duras penas. Tudo que é chato de fazer é o que a gente faz primeiro, que tira da frente, aí vai com a coisa boa. Não é? É isso mesmo. Muito melhor. Olha, doutor Mário Shingaki, volta mais vezes ao programa. Qualquer
sugestão de tema que você tenha, pode mandar pra gente. Vou te passar os contatos dele, tem um e-mail que é vou soletrar pra você anotar direitinho, mshinGAKI, @v de viagem, B de bola, S de sapo, de ovo.com.br. Lá, com esse e-mail, você pode mandar suas perguntas, conhecer um pouco mais o trabalho também. Doutor Mário, qualquer sugestão que você tenha aí, mande pra gente, tá? As dúvidas que você tenha querendo contratá-lo, você manda direto pro e-mail. Obrigada, doutor Mário. Obrigado. Muito boa tarde. Obrigado. Todo meu, viu?